Olá, eu sou o professor Herbert e esse vídeo é para você que, como eu, sonha com um país mais livre, com um país com oportunidades, com livre concorrência, com crédito fácil para pequenos e microempresários e não só para esses barões, para esses metacapitalistas, que tenha oportunidade para que o indivíduo consiga se desenvolver e com isso desenvolver a sociedade com tecnologia, ciência, inovação, para que a gente tenha um mercado de trabalho pujante, com trabalhos decentes, que a gente ganhe bem, produza coisas importantes para o mundo, ganhe prêmio Nobel. O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Como o Roberto Campos falava, que a gente sente na mesa com os grandes países do mundo e saia desse lamaçal, desse subdesenvolvimentismo, desse terceiro mundismo. Esse vídeo é para você que, como eu, está preocupado com a debandada que aconteceu na economia. Quem manda não é o ministro, quem manda não são os secretários. E o secretário, quando o negócio não estiver andando, ele pode desistir ou ele pode insistir. Então, é simplesmente isso que aconteceu. Em nome da transparência, o Salim hoje me disse o seguinte: a privatização não está andando, eu prefiro sair. E o Ebel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada, eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Presidente, então para ficar hoje houve uma debandada. Para ficar na pauta. O que acontece? O Paulo Guedes, ele é um cara que ele estudou na escola de Chicago, ele é um liberal clássico. Ou como gostam de dizer, né, um neoliberal, que na verdade isso não existe, ninguém é neoliberal. Os neoliberais são simplesmente liberais clássicos que tratam de temas atuais. Mas a filosofia, a economia é a mesma. E o Paulo Guedes, aqui no Brasil, é um dos maiores representantes disso, porque ele estudou na escola de Chicago, que é um núcleo do liberalismo, de onde saíram os maiores economistas que ganharam o prêmio Nobel e que fizeram teorias que mudou a vida de todo mundo. Por exemplo, o ProUni, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas o ProUni, ele é uma ideia do Milton Friedman, que é um neoliberal, lá da escola de Chicago. Esse negócio de renda mínima também é uma ideia do Milton Friedman, o próprio Eduardo Suplicy sempre fala isso. E esse mesmo Paulo Guedes, agora essa semana, com a saída de dois caras importantes do governo que ajudavam ele, né, eram secretários dele, então o Salim Matar, que cuidava das privatizações, e o Paulo Ebel, que cuidava da desburocratização, que são duas coisas fundamentais para que a sociedade consiga evoluir. Esses dois caras saíram do Ministério da Economia. E o Paulo Guedes deu entrevista mostrando que ele estava muito insatisfeito, falou que deram uma debandada, que a economia deu uma debandada, e aí ele falou o que está acontecendo no governo, que existem pessoas em volta do governo, então outros ministros, que têm ainda essa ideologia social-democrata, que acha que o governo tem que influenciar na economia. O presidente hoje quer privatizar, sempre ele me cobra. Como estão as privatizações? Está tendo alguma dificuldade que eu possa te ajudar? Então ele sempre tem me dado apoio e me cobra se eu estou tendo algum problema em privatizações. Então o presidente deseja sim privatizar. O Congresso é soberano. Eles foram eleitos pelo povo. Nós estamos numa democracia. O grande poder é o poder de quem tem voto. Não nosso, que estamos aqui, de alguma forma, convidados pelo Executivo para estar aqui. Então, o Congresso disse não à venda da Casa da Moeda. Logo depois entrou o coronavírus. O coronavírus veio, estamos aí já esses meses todos, e realmente muita coisa foi paralisada, o mercado se paralisou, você viu a Bolsa, teve consequências na Bolsa, consequências no dólar, então agora o mercado está voltando à normalidade. E nós já temos 14 empresas preparadas para venda em 2021. São 14 estatais de controle direto da União, que serão vendidas em 2021. Então já estou deixando esse pipeline pronto. Mas nós vendemos nesse período de 18 meses
84 empresas, nós reduzimos o portfólio de 698 empresas, reduzimos 84 e vendemos aproximadamente 150 bilhões em desestatizações e desinvestimentos. Ou seja, nós reduzimos o tamanho do Estado em 150 bilhões. As nossas empresas estatais valem R$1 bilhão. Gente, se vender Petrobras, Banco do Brasil, tudo, dá 1 bilhão, dá 1 trilhão. Com 1 trilhão, nós resolvemos todas as finanças do país. Por que não fazemos isso? Não deveríamos fazer isso? Aí é uma questão de mentalidade e vontade política. Então, nós votamos em senadores, deputados, no presidente, então essa é uma decisão política. Mas olha, se alguém quisesse resolver o problema das finanças públicas, bastava vender todas essas estatais e nós teríamos um país surfando a partir do próximo ano. Agora, a minha saída do governo, eu quero dizer o seguinte. Na realidade, eu estou no governo já há 19 meses no governo. E foi um aprendizado, uma experiência única. Tive o apoio incondicional e restrito do ministro Guedes e do presidente Bolsonaro. Durante esse período, eu acredito que eu estou saindo do governo hoje maior do que quando eu cheguei. Então, houve um ganho para mim nessa experiência única. Eu estou saindo do governo porque eu acredito que a eficiência, a minha eficiência, do tanto de trabalho despendido versus resultado obtido, é negativo. Então, tudo no governo é muito lento, é muito moroso. Esses 30, 40 anos de social-democracia que nos antecederam fizeram um emaranhado legal que dificulta a venda de qualquer coisa, de um parafuso ou uma empresa. Se dificulta. Então eu entendo que essa legislação foi feita para proteger o bem do cidadão pagador de impostos, mas virou um emaranhado, um arcabouço jurídico complexo, onde cerca de 15 instituições têm que dar o seu parecer a respeito da venda de uma empresa. Da Presidência da República à Casa Civil, do TCU ao BNDES, 15 diferentes instituições. Então é uma via crucis. Então esse Estado foi um Estado social-democrata, que gosta de agigantar o Estado. Então ele deixou plantado amarras para dificultar a venda dessas estatais. Então eu acredito que agora eu montei um pipeline, uma esteira para as próximas desestatizações. Então o processo está formatado. Qualquer um que me substituir é simplesmente colocar nesse processo e nós poderemos continuar com o mesmo volume de privatizações que fizemos em 2019 e 2020. E isso ficou muito claro. Tem um outro vídeo que eu fiz aqui, eu vou deixar o card para vocês acessarem, onde o Paulo Guedes entra em confronto direto com 2 ministros do Bolsonaro. Eu vou brigar com o ministro Fura-Teto. Um trecho que vazou, inclusive, de uma reunião ministerial era essa. Tinha um ministro que dizia que o presidente aumenta a chance de reeleição furando teto e pulando cerca, e eu estava dizendo exatamente o contrário. Se o presidente quiser ser reeleito, nós temos que nos comportar dentro dos orçamentos, fazendo a coisa certa, enfrentando os desafios de reformas. Essa é a forma pela qual um governo pode dar certo e merece ser reeleito. Se começar a criar medidas que já foram adotadas no passado, nós já tivemos um mergulho numa crise, 2008, 2009, houve uma crise global, nós saímos da crise também com medidas fiscais emergenciais, só que nós nos esquecemos que aquilo era despesa extraordinária por algum tempo. E a insistência em continuar cavando, acabaram cavando um buraco fiscal enorme, sofreram impeachment por irresponsabilidade fiscal e deu errado. Como é que vai dar certo agora fazendo a mesma coisa errada? O Braga Neto, que é um general, né? Então isso que vocês têm que entender. O exército, as forças armadas, eles não têm um pensamento liberal de direita. Eles são nacional desenvolvimentistas. E o Bolsonaro também. O Bolsonaro sempre teve essa cabeça nacional desenvolvimentista. Tanto que quando ele era deputado, vereador, ele votava contra as reformas. A reforma da Previdência, por exemplo, ele sempre votou contra. E ele mesmo falou que ele não tinha muito noção do que era uma economia liberal.
E foi o Paulo Guedes que mostrou para ele confiou no Paulo Guedes, que já defende essas ideias há muito tempo. Era um Estado empresário que os militares fizeram lá atrás, e esse Estado foi cedendo à transformação para que seja um Estado social, em vez de um Estado empresário, com o governo central, com o Ministério do Planejamento, Petrobras, Eletrobras, Sidebras, Nuclebras, Portobras, nada disso. Queremos dinheiro do SUS, saúde, saneamento, educação, lá embaixo, no povo, onde o povo vive. Essa foi a proposta do presidente, que eu chamei de mais Brasil, menos Brasília. Então é muito importante que o Paulo Guedes consiga trabalhar, consiga fazer as reformas. É a nossa única chance do Brasil pela primeira vez se tornar um país capitalista, um país liberal e ficar um país rico. E se tornar um país rico para todos, não só porque o Brasil já é um país rico, só que ele é um país rico, só que mal administrado. Então o IDH dele é muito ruim. Para a gente ser considerado um país desenvolvido, a gente precisa ficar rico nesse sentido. No sentido da riqueza das nações do Adam Smith. Eu cheguei a propor para o Salino o seguinte: vamos criar o Fundo Brasil. Pega esse 1 trilhão de imóveis mais 1 trilhão de ativos e vamos fazer um programa de transferência de riqueza para o povo brasileiro. Se a gente diz que as estatais são do povo, não vamos deixar mais as estatais serem roubadas, como foi roubada no passado. Vamos criar um sistema que a cada 3 meses elas prestam as contas de como é que está, transparente, se os imóveis estão alugados, se estão bem usados. E no final do ano vamos pagar os dividendos sociais. Dividendos sociais, vamos distribuir para os mais pobres brasileiros o resultado dessas empresas. Então, por exemplo, essas reformas, a reforma administrativa, inclusive esse cara que saiu, Paulo Ebel, ele que era o responsável pelas reformas administrativas, que era gastar menos com funcionarismo público, e não era tirar os direitos já adquiridos. Então quem já é funcionário público não ia perder os seus direitos. Ele só queria fazer uma reforma para os próximos concursos, para as próximas pessoas que vierem trabalhar para o Estado não terem tantas mordomias, né? Porque o que acontece? O mercado, ele tem que se autorregular. Quando o mercado se autorregula, ele leva informações do que está acontecendo. É como se a gente estivesse trabalhando com a realidade. Então, por exemplo, eu tenho um prédio para construir. Para construir esse prédio, precisa de 100 pessoas, né? Então precisa lá dos pedreiros, precisa do eletricista, precisa do engenheiro, precisa do arquiteto, precisa de 100 pessoas. Se existirem 500 pessoas para fazer aquele prédio, eu vou ter muita mão de obra, muita oferta de trabalho para uma coisa que eu não preciso, que é construir um prédio que eu preciso só de 100 pessoas. Então o mercado vai mostrar isso, porque o salário vai acabar abaixando, porque um vai competir com o outro, eu vou poder escolher entre várias pessoas, o salário vai abaixar. Então as pessoas que estavam buscando aquele emprego vão buscar em outro setor. E nisso todos os setores da economia, inclusive não só, eu estou dando o exemplo do mercado de trabalho, mas isso acontece com a moeda, acontece com os preços das coisas, com os produtos. Isso tem que se equilibrar de uma maneira natural. Se o Estado interfere, então, por exemplo, quando tem muito funcionário público, o funcionário público ele não respeita as leis de mercado. Ele vai lá, é um decreto, é uma lei que vai dizer quanto ele ganha. E isso é muito arbitrário. Quem que vai escolher isso, né? Então isso fica uma coisa que eles escolhem para quem tem poder político. Então, por exemplo, o funcionário público do alto escalão, ele vai ter um salário bom, porque basta alguém chegar lá e dar uma canetada, e o professor, por exemplo, eu que dou aula na escola pública, tem um salário miserável. Então, pra gente sair de todo esse enrosco, entendeu? Todo esse poder político, toda essa arbitrariedade, fora que a sociedade não evolui, porque sempre fica dependendo de uma canetada de alguém querer desenvolver um setor. Então o que é o nacional desenvolvimentismo? É quando o governo está interferindo na economia e ele escolhe alguns setores. Então, por exemplo, a Petrobras, né? Eu vou escolher aquilo para desenvolver o país, desenvolver o petróleo, e isso trazer riqueza para o país. Só que isso nunca é natural, porque é assim, são pessoas
pessoas que escolhem de acordo com o momento, de acordo com o cenário político. E o Brasil nunca conseguiu sair disso. A gente nunca teve um governo liberal. A gente nem sabe o que é isso. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. Mas a gente precisa testar. Eu queria ver o que ia acontecer. E em todos os países é isso que acontece. Então se você pegar os países mais ricos do mundo, é onde tem mais liberdade econômica. E às vezes por exemplo, tem gente que fala assim, mas lá, sei lá, na Noruega tem um governo que é de esquerda. Pode ter um governo que é de esquerda, só que é diferente, um país que é liberal, que é rico, aí quando coloca um governo de esquerda, ele vai dar um contrabalanceamento. Então, por exemplo, se tiver muita desigualdade, ele pode inventar algum programa ali para diminuir as desigualdades. E isso que é o saudável, isso que faz um país evoluir. Você gera riqueza através do mercado e depois vem um governo de esquerda e pensa em outra coisa, num lado mais social. E assim que o país anda, né? Até o Paulo Guedes sempre fala isso, o país tem que andar com as duas pernas. Agora o Brasil parece que é saci pererê, é sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. O próprio Salim, que estava cuidando dessa parte de privatizações, ele falou que se o Brasil conseguisse privatizar tudo que deveria, a gente ia conseguir sair dessa crise, mesmo essa crise com pandemia. O Reino Unido, por exemplo, vai ter uma queda no PIB de 20%. E o Brasil tem condições de sair, né, de nem entrar nessa crise, mesmo com a pandemia, da gente conseguir superar isso e conseguir fazer o Brasil crescer. Mas é isso, precisa desburocratizar, precisa privatizar um monte de coisa, deixa o Estado tomando conta das coisas principais. Então se o Estado, o hospital já não consegue dar direito, quem depende de um SUS sabe como é que é. Eu sempre estudei em escola pública, trabalho em escola pública, também é uma dificuldade. Se concentra nessas coisas, já que tem gente que defende que o Estado tem que ser forte e tudo mais, eu concordo, mas seja forte nisso, faça um hospital bom, faça uma escola boa, pague bem para os policiais, preparem os policiais, né, que depois ficam reclamando porque o policial é muito bruto, é muito violento, então dá uma formação para o policial. Isso que é um Estado forte, é um Estado que ele consegue administrar aquilo que ele se propõe. Não ele querer Correios, Petrobras, querer, por exemplo, cobrar muitos impostos, né? Então, para você abrir uma empresa, inclusive foi aprovada agora a nova lei, né? A lei da liberdade econômica, que facilita muito se você quer ter uma empresa. Então, por exemplo, eu estava pensando em abrir um sebo, eu que sou professor. Quando eu olhei no site o que precisava, eu até desisti, porque eram mais de 10 coisas. Então era muita dificuldade, além de não ajudar, porque o certo era o governo. Então, se quer um governo forte, não tem o BNDES, que foi o Nacional Desenvolvimentista do Getúlio Vargas que criou, podia emprestar o dinheiro para mim, por exemplo, né? Ou sei lá, eu tô falando um exemplo, o cara que quer abrir um carrinho de cachorro quente. O BNDES era para ajudar esse cara, mas não, ele pega, pra gente é a maior dificuldade, fica dando o nosso dinheiro para empresas muito ricas já, para empresas que vão formar monopólios. Regras para regular propriedade, monopólio, contratos, falência e segurança. A regra secreta do mercado é que o dinheiro flui para cima, saindo do bolso da classe média, entrando nos lucros de grandes indústrias, executivos e acionistas. Então a nossa única chance nem é Bolsonaro, não é ninguém. A nossa única chance é o Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes acontecer alguma coisa, ficar infeliz, sair do governo, acabou isso aí. Acabou esse sonho, acabou que o Brasil liberal vai continuar na mesma coisa que a gente já vem desde que o Brasil é Brasil. Para vocês terem uma noção disso, eu vou deixar para vocês o link, que é ele, aí tem um outro ministro, que é o Rogério Marinho, que é do PSDB, meu Deus do céu. PSDB, que é Partido Social Democrata, e a social-democracia é exatamente essa porcaria, que foi inclusive por isso que o secretário saiu. Ele mesmo falou que o Brasil já é social-democrata há 30 anos. E ele falou que ele estava trabalhando muito e não tinha resultado. Então por isso que ele saiu. Então esse Rogério Marinho do PSDB tem um embate dele com o Paulo Guedes. E aí o militar, o outro, o Braga Neto, estava junto, né, com o Rogério Marinho, eles defendendo que o Estado deveria interferir, deveria ajudar. E aí o Paulo Guedes colocou eles no lugar deles.
Inclusive o presidente do Banco do Brasil, da Caixa, também interferiu, inclusive chamou PSDB e PT de ladrões. E o Paulo Guedes acabou com eles. Acabou, deu uma aula de economia. Então, para quem quiser continuar nesse tema, assista esse outro vídeo aí. Muito obrigado, até a próxima e seja o que Deus quiser. A new world order. A world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations.